Estamos aqui esperando a entrada do Ariel, que é o nosso convidado de hoje. E aí, tá me ouvindo, Ariel? Olá, tô ouvindo sim. Tá me ouvindo bem, Rafa? Tô ouvindo bem. Ah, Maravilha. eu tô com o computador aqui na frente para ajudar também, né? Só para explicar, porque eu não vou estar olhando sempre direto, né? Ah, mas acho que a gente pode começar falando, né? As lives, né? A série de lives do Nada para celebrar esses 10 anos que a gente vai comemorar em setembro, né? Então é um dos modos, né, de comemorar. E a gente sempre pensou sobre o jornalismo, né, jornalismo cultural, né, nesses 10 anos. Então agora a gente está com essa ideia de ver o que é feito fora dessa mídia tradicional, né, da mídia hegemônica, que a gente diz, que a gente costuma dizer, né, tipo, porque a cultura é muito ampla, né, tipo, tem muita gente que faz muitos trabalhos legais dentro e não tem tanto espaço na mídia, né, infelizmente, para cobertura de cultura. Né? E aí a ideia também é observar esses outros formatos de trabalho. Então, hoje a gente começa com entrevistando o Ariel Fagundes, que é editor da revista Nós. Né? Tá quanto tempo lá já, Ariel? 6 anos já? 6, 7 anos? É 7, na verdade. Eu entrei em 7. 2013, mas Uhum. como editor eu tô desde 2017, desde o final de 17. 2017. Então as lives vão ser sempre na segunda e na quarta, nesse horário, às 7 horas. Vai até dia 1º de julho. Então vocês podem fazer as perguntas também nos comentários. Fiquem à vontade. É a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui, então vamos pegando o jeito no caminho, né? Bom, uma conversa, né, Léo? Mas preparei uns tópicos, umas perguntas, né? Queria começar te perguntando como é que tu avalia o cenário assim, do jornalismo que cobre música atualmente, né? E o que diferencia essa cobertura de outras áreas da cultura, na tua visão? O que tu acha disso, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí, Rafa. É muito bom sempre Uhum. conversar contigo e para mim é uma alegria também ver a trajetória do Nonada desde o início lá, acompanhando quando, enfim, estava na faculdade, vi vocês começando, sempre achei muito legal. Sim. E fico feliz de ver ter chegado até aqui desse jeito, cara. Sobre jornalismo musical, eu acho, eu acho impressionante, assim, para te falar a verdade, Rafa, Uhum. como a gente tem uma produção musical tão rica, tão expressiva, tão relevante, assim, mundialmente falando, e tem uma cobertura na imprensa e se tu for avaliar até assim em termos de mercado de trabalho mesmo para os artistas, que não condiz com a relevância da nossa produção, sabe? A gente tem Uhum. uma grandeza musical, enfim, ímpar no mundo e a gente tem uma cobertura que, de alguma forma, não acompanha isso, né? Eu acho que a Uhum. gente, enfim, sempre teve, né? Sempre foi pauta da mídia a música popular brasileira enquanto fenômeno, sabe? No entanto, acho que sempre foi um pouco, nunca foi suficiente, considerando a quantidade e a relevância de artistas que a gente tem no Uhum. nosso país. Sim. Eu acho que a gente tem hoje um contexto ainda menos favorável do que já foi, pelo menos na grande imprensa, em relação à área, né, destinada especificamente para a cultura e especificamente para a música. Por outro lado, a gente tem um cenário digital que também nunca existiu tão grande Uhum. quanto hoje, que de alguma forma cumpre um papel, ou pelo menos se propõe a cumprir um papel que a grande imprensa não tem braço ou interesse de cumprir atualmente, né? Sim. A gente vê assim, muitos sites que fazem um trabalho super importante de divulgação dos artistas novos, sabe? E a gente não vê isso na grande mídia diariamente, né? E, enfim, Sim. isso passa por uma questão de mercado, por uma questão de interesse e de custo, no fim das contas também, né? Sim. Mas, por um lado, lamento, para ser sincero contigo, lamento porque acho que a produção é muito gigantesca e parece que a imprensa está sempre correndo atrás, sabe? Sim. É Minha isso, me leva impressão, né?
tem muita gente produzindo podcasts específicos, né, sobre algum assunto, né, sobre, sei lá, música popular, como tu falou, aí, música eletrônica, sempre tem, tá surgindo várias produções de nicho, né, tipo, antigamente também, né, com os zines de música, né, nessa década de 90. Enfim, sempre foi muito forte essa procura de se expressar, né, tipo, mas onde é que tu acha que a Noise fica dentro desse contexto atual, assim, porque ela era uma revista gratuita, né, um tempo atrás, né, muito tempo atrás, e aí teve agora, faz anos já, né, essa mudança para o Noise Club, né, o sistema de assinatura, né, de discos. Então, onde é que fica a Noise dentro desse contexto todo? Sim. Então, acho que de repente vale a pena. Não, vamos lá, vamos apresentar primeiro, talvez para alguém que não conheça a revista, ela é de distribuição gratuita, como tu comentou, ela nasceu em 2007 e nunca deixou de ser publicada, então já são 13 anos de publicação contínua, né? O que por si só já é uma grande vitória no mercado editorial brasileiro, né? Ainda mais considerando música, né? A revista se manteve como uma revista de publicação gratuita até 2014, foram 7 anos assim. E durante esse período ela acompanhou, eu acho, uma expansão que teve, por um lado, da internet, né, dos contextos dos blogs e, como a gente estava falando antes, né, de uma série de sites que surgiram publicando material sobre a música brasileira contemporânea. E eu acho que ela vem junto com isso, tanto que ela tem um site desde esse momento também, desde 2007, que segue também a atividade. Mas, de alguma forma, ela sempre se preocupou em valorizar a experiência do analógico e a experiência do papel, que, independente das potencialidades do meio digital, acreditamos que o impresso tem particularidades específicas que garantem, sabe, a sua relevância até hoje. A revista ela passou por algumas fases. Primeiro, ela era restrita a Porto Alegre, depois ela se expandiu para as principais capitais do país, chegou a ter uma tiragem bem grande, de 30 mil exemplares de distribuição gratuita. E em 2014, houve essa opção de se atrelar o lançamento da revista impressa junto ao lançamento de um disco de vinil. Isso foi uma mudança assim, conceitual do veículo e, de alguma forma, buscando expandir a sua abrangência, né? Agora, a revista não é mais apenas uma plataforma de divulgação textual e jornalística, né? Ela também é um agente que se propõe a ocupar um espaço de protagonismo dentro dos lançamentos em si, né, do artista. Que é essa questão do vinil, né? Que também se conecta, de alguma forma, a valorização do meio analógico que sempre esteve presente no conceito da Noise. Mas a partir de 2014 ela passou a sair junto com o disco de vinil dentro desse projeto que você comentou, o Noise Record Club. É o primeiro clube de assinaturas de discos de vinil da América Latina. E existem outros projetos parecidos no mundo, mas com a revista, com esse conceito que na verdade a gente desenvolveu, não teria nada dentro desse formato. Até porque ela nasce primeiro como uma revista e depois vira um selo de vinil, poderia-se dizer. Hoje a gente ocupa um papel assim que, como é que eu posso te dizer, eu acho que é bem único, né? Porque a gente não tem um outro exemplo de um veículo que se proponha a lançar os artistas desse jeito, né? Lançar materiais dos artistas propriamente dito. Mas a gente também é colega de toda uma cena, na verdade, né? De veículos musicais que vão desde sites até, sei lá, se for ver o Popload, por exemplo, que é um site, mas que depois fez um festival e que também se tornou uma plataforma de eventos. Eu acho que a gente se insere dentro desse contexto, sabe, de veículos que funcionam à margem dessa lógica mais tradicional, talvez, da mídia brasileira, e que buscaram caminhos paralelos de financiamento e de atuação dentro do cenário mesmo. Sim. Não sei se eu respondi. Não, acho que sim. É bem isso, mas aí fico com essa questão, assim, tu como editor, né? Como é que
tu pensa assim como uma revista dependente ou como uma espécie de produto também, né? Porque faz parte do pacote maior, né? Então, como é que fica essa questão para Sim. ti, assim, essa questão editorial um pouco? É uma questão, olha, um pouco complexa, na verdade, Complicada, né? né? Assim, independente, olha, independente nós somos, né? Não é um Sim. veículo que pertence a um grande conglomerado e, sei lá, né? Teria uma pauta editorial pautada por isso. Não, a gente é uma revista independente, no fim das contas. Agora, tem a dimensão do produto também, porque afinal de contas ela sai junto com o disco de vinil, que é um produto que não é assim uh, totalmente a coisa mais barata do mundo, né? Por mais que a gente acabe apresentando um valor extremamente barato considerando o mercado, ainda é algo que fala com um nicho específico de perfil de leitor e de consumidor de música, né? Então, Sim. assim, a gente não pode perder a dimensão do produto nunca, na verdade. A gente trabalha para divulgar e documentar e registrar em vinil e papel o trabalho dos artistas, no fim das contas, né? E as histórias dos artistas. Então, tem uma dimensão de produto, tanto para nós quanto para o artista em si, no fim das contas, né? Uhum. E Sim. isso não é ruim, de forma alguma. Eu acho que é parte de um olhar de ampliação do mercado da arte e da música especificamente no Brasil, o que é algo muito saudável, na verdade. Eu acho que a gente Sim. está buscando caminhos assim, mas assim é claro que a parte editorial, pegando só esse gancho que tu falou, passa por isso. Passa por isso. A revista antes do Clube de Vinil, ela era muito mais abrangente por um lado, assim, ela tinha um olhar Uhum. mais aberto para o cenário musical contemporâneo e não só contemporâneo, mas enfim, muito com essa pegada. E quando ela passa a sair junto com um disco de vinil junto, ela passa a ter o seu conteúdo pautado pelo disco. Uhum. Não exatamente pela questão do produto, mas pela questão da obra, em Sim, termos de claro. conteúdo artístico. E aí a Sim. gente busca trazer para as páginas da revista as histórias, os personagens, os assuntos, os temas que estão girando ao redor do universo do álbum, do disco de vinil que sai junto. Eu vou Uhum. aproveitar assim para mostrar para quem não conhece Nossa. aqui nossa revista, revista Noise. Uhum. Essa aqui é uma edição que saiu com o disco do Candeia, que é um Ah, sim. sambista aí bem importante e tal, Faz que pouco tempo foi essa, muito. né? Saiu no início do ano, exato, Isso, não faz tanto tempo não. A gente faz esse trabalho assim, bom, tá aqui o disquinho, se tu caso aqui um disco azul, tem enfim um encarte, material gráfico, a gente faz um trabalho assim de resgate de discos antigos que não estão mais tão acessíveis e que a gente julga que são importantes e merecem ser relançados e ter as suas histórias contadas na revista. E também o sim. lançamento de discos que ainda não saíram em vinil, de discos novos contemporâneos que ainda não tinham saído nesse formato. É basicamente essa o que Curadoria. mais pauta a nossa curadoria, exatamente. Então, processo de mergulho na obra do artista, né? Tipo, o que que tu considera que é fundamental, assim, levar em conta nesse processo? Desde a apuração até a edição, acho que é tu que fica mais responsável pelas... tu e a Brenda, né? Que também que trabalha, né, na revista. Então, o que que tu pode dizer sobre um processo de apuração? De repente, alguma história também que envolveu, enfim, que tu queira compartilhar com a gente. Sim. Cara, então, a revista sai todo mês, né? Então é um Uhum. desafio, assim, contínuo de imersão em um álbum depois do outro. Para te falar, assim, sobre esse processo de criação editorial, Uhum. a gente tem a tarefa todo mês de pegar e escutar um álbum repetidas vezes, até de secar ele ao máximo e conseguir entender, bom, qual é o contexto que esse álbum surgiu, do que ele está falando, que histórias são essas, assim, sabe? Porque às vezes não é tão, como é que eu vou te dizer, tão fácil para nós determinar quais serão as pautas e quem são os entrevistados, assim. Às vezes é um exercício de criação também, sabe? Sim. Às vezes não. Assim, tem vários exemplos que eu poderia te dar. Assim, vamos pegar o caso de um disco muito célebre que a gente fez, que é os Afro Sambas. A gente Uhum. reeditou esse disco de 66 do Vinícius e do Baden.
esse era um disco muito importante, com muitas histórias ao redor dele, e muitas delas que na verdade não tinham sido contadas. Por exemplo, como é que foi a gravação desse disco, tinha sido contado muito por cima, na verdade. Então, nesse caso específico, eu não era editor ainda, eu era repórter, mas eu fiz uma matéria sobre a gravação do disco. E, Uhum. puxa, foi inacreditável assim, a experiência de falar com o músico que estava lá, com a cantora do quarteto em si, que fez as vozes, com o cara que gravou o atabaque do disco e que contou assim Sim, como é que era o ambiente. É um pouco esse assim, o exercício de imersão. Pegamos um assunto e vamos aprofundá-lo e vamos ver que histórias saem disso. Esse disco do Afro Sambas, por um lado, as histórias, sabe, saíam assim, pulando. Agora, discos mais contemporâneos, em que o artista não tem assim já toda uma carga de histórias ao redor dele, a gente tem que fazer um exercício de entender quem é esse artista que está começando. E aí parte muito da troca com o artista mesmo, sabe? O que também é muito legal, na verdade, sim, no sentido de que a gente faz o conteúdo trocando junto com o artista do disco, sabe? Isso eu sim. acho que dá assim uma profundidade para a revista que seria mais difícil de ter sozinho, sabe? É muito legal, por exemplo, Sim. no Baiana System, quando a gente fez o primeiro disco deles, a gente fez essa revista totalmente junto. Eles fizeram questão de pensar as pautas juntos e sugeriram Bom, assuntos. legal. Isso foi muito, muito legal. Escreveram textos para a revista, se propuseram a diagramar uma página lá, Ah, que massa. fizeram artes para diagramação. Aham. Isso assim Facilita, né? Ajuda. facilita e Sim. por um lado assim eu acho que amplia, sabe? Amplia muito a potência no fim das contas da revista, sabe? Ter essa troca direta com um artista. Tu entende a proposta, né, da revista, tu contribui, né? Exatamente. Faz a gente chegar em lugares que talvez a gente não chegaria a partir de uma interpretação, né? É a pessoa ali te falando assim, não é eu interpretando, é o próprio artista me comentando, olha só, esse ponto aqui para mim é importante, sabe? Sim, Eu legal. acho que isso é uma das coisas mais legais que tem, assim. Sim. E te falando assim sobre histórias, a gente teve assim a honra de lançar discos bem importantes de artistas vivos. É, eu não sei, acho é fácil destacar assim a figura do Gilberto Gil nesse catálogo, que talvez seja o artista vivo mais expressivo no fim das contas, assim, que a gente fez, por mais que a gente tenha feito uma série de pessoas importantíssimas. Fazer uma revista onde a gente vai conversar com o Gilberto Gil e vai trazer para ele assuntos e vai ouvir o que ele acha sobre isso. É uma troca para nós da equipe, para mim, para a Brenda, repórter que tu comentou, e para todo mundo que trabalha conosco. Assim, que tem uma coisa assim sem preço, na verdade, né? Não é só uma revista, né? No fim das contas, é uma chance de, enfim, de ter uma experiência sem preço, né? Falar com o Gil é uma coisa, é um Massa. presente da Legal. vida, né? Bah, pra sempre, né? Isso. E, Sim. só lembrando, vocês podem mandar as perguntas também aqui para o Ariel, né? Fiquem à vontade. Queria perguntar também quanto é importante a política assim, de diversidade para nós, né? Isso, como é que isso se reflete no conteúdo também de vocês? Sim. Cara, eu acho que acaba sendo bem importante. De alguma forma, a gente tem um DNA identificado com a música e com um cenário de artistas que trabalha, eu não vou dizer só independente, porque às vezes essa palavra reduz um pouco a história, não é só essa Uhum, questão dele ser independente ou não, mas que tem algum trabalho fora dessa lógica puramente comercial do hiper mainstream, né? uhum, Isso por si só nos coloca assim em contato com, poxa, com a diversidade social que pauta, eu acho, o cenário artístico nacional, talvez desde sempre. Não tem como a gente ignorar a questão uhum, de que a identidade das minorias muitas vezes se expressa através da arte e tem na arte um dos poucos lugares de destaque na sociedade. E para nós isso é muito caro, assim. Tanto uhum. questões de gênero, de raça, Sim, são assuntos que passam assim
pela redação, são questões que a gente conversa entre nós. Há uma preocupação real assim, sobre isso. E de uma forma assim, muito natural, na verdade, também por valorizar o que são os artistas, né? A Sim, gente precisa dar espaço, na verdade, para a expressão deles, né? E sim, isso está totalmente ligado, uma coisa não está separada da outra. A gente precisa discutir junto com a estética em si, o conteúdo, né, e as motivações anteriores àquela forma, né? Isso muitas vezes está passando por posicionamentos, enfim, políticos, por posicionamentos sociais, discussões, sim. levanta debates. Claro, tá sempre Então, junto, sim. né? Cara, eu acredito que sim, né? Acho que a música, ela nunca é só música, né? Ela acaba estando sempre inserida dentro de algum contexto. Sim, E acho que isso tem muito a ver com a riqueza da nossa música também, sabe, Rafa? É uma produção diversa que vem de diversos locais do país, que vem de diversos estratos sociais e que justamente nessa mistura e nesses embates desenvolvem criações que influenciam hoje o mundo inteiro, né? Tu pega o funk carioca, um exemplo uhum, muito sim. nítido disso, né? Uhum. E como é que a pandemia está afetando a nós agora, né? E também como é que tu observa que ela está afetando a produção dos artistas na música, assim, tipo, como é que tá essa Pô, relação? tá sendo difícil, né? Eu acho que tá sendo Uhum. difícil para todo mundo, assim, a nível pessoal, tá sendo um desafio para todos nós. Mas te falando do veículo, assim, especificamente, a gente está trabalhando de casa, né? Como a maioria das pessoas que pode deveria fazer. A Sim. gente está mantendo a produção da revista e dos discos o máximo possível, na verdade. A produção da revista, na verdade, não mudou quase nada, assim, Uhum. em termos assim de apuração, telefone, computador, né? A gente já trabalhava assim. No máximo, o que foi limitado foram os encontros pessoais, né? Isso acaba tendo um problema, sei lá, para fazer uma produção de fotos, por exemplo. Então, a gente está tendo algumas dificuldades nessa ordem, assim, de Ah, captação de sim. fotos e vídeo, Uhum. porque, né, não tem muito como evitar, está todo mundo em isolamento social. Uh, mas a É sempre produção da feito um revista. vídeo, né, para acompanhar, só para explicar. Isso a gente, esqueci de explicar isso, mas além da revista em si, a gente faz toda uma produção Uhum. audiovisual e de fotos que acompanham e que recheiam a campanha de divulgação mensal daquela edição. Então, sim, o vídeo tem um vídeo de lançamento no início de cada Uhum. edição, que é uma peça de divulgação. E tudo isso está um pouco mais complexo agora, né? Considerando que a gente não pode se encontrar como antigamente. Sim. Mas está acontecendo, está sendo interessante assim também ver que a gente é capaz de achar meios alternativos de produção, sabe? Agora a gente está lançando o disco da MC Tá, que é uma cantora de São Uhum. Paulo, muito massa. E tivemos essa questão, porque, bom, não tivemos como produzir como a gente produzia. Aí a gente fez um vídeo baseado em outras coisas, sabe? A gente captou de uma forma segura algumas coisas isoladamente. A gente pediu para ela fazer imagens, ela mesma, na casa dela e nos mandar. Então, isso interferiu na estética no fim das contas, mas na verdade a gente Sim. assumiu isso como uma condição do momento que nós estamos vivendo, sabe? Por outro lado, uma outra questão complexa é a fábrica de discos, que está com a sua produção reduzida Ah, e sim. que, também por uma questão natural, não tem o que fazer, né? As pessoas estão com as suas atividades limitadas, e então a fábrica está produzindo, na verdade ela não parou, ela segue produzindo, porém com uma capacidade bem reduzida, e isso está implicando numa alteração no nosso cronograma de entregas, porque, enfim, né, normalmente a gente estaria Sim, não tem entregando, como. mas Claro. realmente não está dando. A gente segue lançando e a gente segue, enfim, mantendo, produzindo normalmente, e as coisas estão Uhum. entrando na linha de produção e assim que fica pronto a gente manda. A gente entregou agora recentemente duas edições que na verdade saíram meio juntas, assim, porque foi essa Uhum. situação, a coisa ficou pronta e assim que ficou pronta foi, sabe? Que foi a Sim. da Lívia Neri e a da Frango Elétrico.
te O pessoal explicando, fica, então é isso, assim. sim, o pessoal deve ficar ligando, querendo saber onde tá, né, os álbuns. Normal, né, faz parte Cara, também. é. Mas sabe também que a gente tá contando, assim, com uma compreensão do Uhum. público, porque também, cara, é uma É, questão não, claro. mundial. Todo mundo Sim, sabe, todo mundo entende, né? Não é por mal, né? Então tá sendo legal, assim, também ver que as pessoas estão abraçando e sim. mantendo, sabe? A gente tem uma pergunta aqui da Thaís também, que é do Nonada, né? Também já ia. Que tem tudo a ver, né, com isso que a gente está comentando, né? Então, ela pergunta, né? Levando em conta esse processo de construção junto com o artista, né? O que a Noise faz, então? É jornalismo ou produção de conteúdo, né? Existe esse limite no cenário brasileiro atual de jornalismo cultural? Como é... Ah, Essa é pergunta. justamente uma reflexão legal de fazer, né? A ideia Uhum. que perpassa por toda essa série, assim, um pouco. Não que uma coisa deslegitime a outra, né, necessariamente, mas são formas como você falou, às vezes, de continuar existindo, né, também, assim, como veículo. O que tu acha disso aí? Os Cara, limites. sim, pois é. Eu acho que a gente está vivendo também um momento bem nebuloso, né? Eu acho que essas questões estão sendo construídas agora, na verdade, né? E os próprios limites, né? Porque é o seguinte, eu não sei muito bem de precisar, assim, qual seria o limite do Uhum, jornalismo e do conteúdo. uhum, Falando de uma forma, assim, mais baseada talvez na minha experiência, mas o que eu entendo como conteúdo, como uma diferença que poderia pautar isso seria essa dimensão de marca, né? Essa dimensão de ter uma, uma condição comercial de alguma forma atrelada, mas mesmo nisso é complicado porque o produto da revista na banca também era um produto, sei lá, o jornal também era um produto, e isso nunca foi uhum. isolado, na verdade. Tô tentando pensar aqui contigo, cara. É que eu acho que assim, Tranquilo. eu acho que sim, eu acho que o que a gente faz é pautado pelas noções jornalísticas, assim, que Uhum. nos Trancou? Oi? inspiram, cara. Uhum. Deu uma trancadinha aqui, Mas agora voltou lá. mas voltou? Tá. Voltou. Estava. Mas o que que é conteúdo, o que que é jornalismo? Eu não sei, cara. Eu gosto de pensar que é jornalismo no sentido de que a gente usa as técnicas do jornalismo, se preocupa com uma apuração fidedigna, vai lá, entrevista as pessoas, redige o texto. Agora, a gente não está assim trabalhando, pelo menos não na revista, diretamente por uma outra marca, né? Nós não somos assim, enquanto a Uhum. revista essencialmente falando, não somos uma plataforma de conteúdo externo, né, a ser contratado a princípio. Nós somos uma revista que tem a sua linha editorial específica, que está ligada aos seus discos, e então eu acho que acaba sendo mais jornalismo do que conteúdo, assim, na minha Uhum. opinião. Sim, sim. Tem uma coisa que vocês fazem que o jornalismo faz, né? Que é essa preocupação histórica um pouco também, né? De criar uma memória do artista também, né? Um pouco essa preocupação. Que o jornalismo é natural, né? Mas, assim, Cara, não tem uma resposta exata, né? Sobre isso. Ó, alguém comentou aqui, jornalismo também pode ser conteúdo. Morris é, música. concordo plenamente, concordo plenamente. E É. essa questão da documentação que tu comentou para mim é muito importante também, sabe? Porque eu acho que é uma das principais características do meio analógico, sabe? Ele ser uma produção de documento, de algo que vai se manter independente do servidor do site cair, Uhum. que apesar das potencialidades maravilhosas do meio digital, a questão do analógico se perpetua com o passar do tempo, assim, essa questão documental do analógico. E isso para nós assim é muito caro, tanto o vinil quanto a revista, né? É, Sim. eu acho que a gente acaba assim tendo a chance de conseguir criar uma documentação do cenário contemporâneo brasileiro que é bem importante, que é super Uhum. importante, sabe? E acho Aham. que isso acaba sendo um pouco mais frágil no meio online, porque né, a Sim, sim. publicação online ela é gigantesca, todo dia tem muita coisa, é muito fácil que as coisas se percam e hoje nós já vemos isso, né, sabe, o que estava publicado no início dos anos 2000
Às vezes tu vai procurar, tu não acha. Tu acha o link, tu clica no link, o site não funciona. Sabe? Às vezes os registros na internet, eles são voláteis, né? Sim. E o que está no papel está ali impresso, é isso aí. Essa é uma preocupação que eu também já fiz pesquisa histórica no mestrado, né? Então a gente tem todas as revistas antigas daquela época ainda, né? Algumas Uhum. digitalizadas. Mas como é que vão ser realizadas as pesquisas dos veículos na era digital, né? Tipo, ainda não tem uma grande preocupação de arquivamento, né? Da maioria dos sites. Então, por exemplo, o Nonada tem 10 Exatamente. anos de conteúdo, né? Tipo, imagina se isso se perde, né? Do nada. Então, é muito novo se pensar o arquivo na web ainda, né? Mas eu acho que eu vou mandar então uma pergunta do site, já que tu falou, né? Quais Uhum. são os princípios editoriais do site, né? Como é que vocês escolhem a seleção dos artistas que vão para o site? Como é que funciona, enfim, as principais temáticas também, né? Porque é bem diferente um pouco Sim. da revista, né? Justamente, né? O site ele acaba funcionando de uma forma paralela à revista, né? O site www.noise.com.br, ele é um veículo de música, de informação online que se propõe a ser, como é que eu vou te dizer, cara? Pautado de uma forma bem diferente da revista, porque não tem a obrigação do disco, que Uhum. norteia mês a mês as nossas edições, né? O site ele tem uma preocupação de publicar o que é relevante hoje. E isso nos dá bem mais liberdade, né, na verdade, em termos de assuntos, em Sim, termos de escolha de artistas, no fim das contas. Uma dificuldade que nós temos é a questão de tempo, de conseguir se dedicar a conseguir fazer um trabalho que condiga de alguma forma com a produção artística, como eu estava te falando. A gente recebe muito material de muitos artistas incríveis e nos dói muito não conseguir publicar como a gente gostaria, na frequência que a gente gostaria, sabe? Porque realmente, cara, é muita coisa sendo lançada o tempo inteiro, no Brasil inteiro. E por um lado isso é lindo, mas por outro, para nós, na redação, chega a ser frustrante não conseguir publicar tudo que nos chega, sabe? E não é por mal, é também porque a gente está fazendo uma revista impressa todo mês, uma loucura, e o site ele funciona junto disso, né? Mas ele tem essa lógica própria, né? A gente se preocupa em, cara, publicar o que a gente acha mais relevante dentro das nossas condições de sim, publicação, sabe? É um pouco por aí. Eu adoraria que a gente tivesse uma equipe gigantesca e fizesse 1000 matérias bah, e vídeos para o site, sabe? Tipo, mas realmente é uma coisa que a gente vai sim, construindo correria, com o né? tempo, né? Correria, exatamente. E ao mesmo tempo tem a revista com prazos de gráfica, de linha logística, que Sim. acabam sendo fundamentais a gente priorizar, né? Vou mandar então uma pergunta que mandaram do Vinícius Herbert. Quanto tempo de antecedência é planejado uma edição da Noise, da revista? Tempo de antecedência. É, É que depende, né? A gente, na verdade, ah, uma coisa que se perde às vezes nesse processo é que o disco ele tem todo um processo documental de licenciamento que vai além da revista, que é paralelo a isso, né? Então, assim, sim. tem todo um trabalho de documentação, de pedir autorizações de fonograma, de direitos autorais. Isso é um trabalho que às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é um pouco mais lento, mas em geral leva alguns meses, vamos dizer o quê? No mínimo um mês, dois, para ser concluída essa Meu, questão dos documentos. A revista também, ela acaba sendo feita pelo menos um mês antes de chegar na casa das pessoas. sim. Em termos de antecedência, eu diria que pelo menos isso, assim, considerando o processo todo do início ao fim, talvez uns dois Um mês e meses meio. Dois antes, né? Um mês meses. e meio, dois, por aí. Sim. E qual é as dificuldades, assim, né, de fazer uma revista nacional, né, de abrangência nacional, no eixo, fora do eixo Rio-São Paulo, assim, fico pensando. A gente está em Porto Alegre, né, mas quais dificuldades até É. físicas, né, tipo, imagina. O que tu pode dizer pra gente? Sim. Cara, assim, se a gente tivesse toda a equipe centralizada em São Paulo, de alguma forma, talvez fosse um pouco mais fácil ir na casa de um artista, por exemplo. Isso Sim. é uma questão que eu acho que poderia ser colocada.
No entanto, a maior parte do trabalho é feita por computador e celular, né? Então, isso também, assim, não é um tão Tecnologia ajuda. condicionante, assim. O que nos obriga é a ter uma rede de colaboradores, na verdade, nacional. Isso eu acho que é uma questão importante, porque, bom, para fazer foto, a gente precisa que um fotógrafo vá lá e faça, né? Sim, Então, a gente acaba tendo essa necessidade de se comunicar com várias pessoas de vários lugares do país. O que, às vezes, é um pouco difícil, mas, por outro lado, é muito legal, sabe? A gente já tem uma rede de pessoas muito talentosas ao nosso redor, que é muito legal de trabalhar, sabe? Que a gente pode sim. contar, assim. Mas sei lá, né? Talvez se a gente tivesse totalmente em São Paulo, com certeza a gente estaria com mais proximidade, pelo menos em termos Uhum. físicos, né? Agora, eu tô te falando isso assim para te responder, mas não é uma questão que a gente, sabe, fica Trabalho. matutando tanto assim na rotina, sabe? Sim, Tipo, a gente basicamente vai contratar um freela, ou a gente vai ligar, vai chamar no WhatsApp, vai mandar e-mail. Seria, sim. talvez se a gente, mesmo se a gente tivesse no eixo de São Paulo, talvez não mudasse tanto, é isso que eu quero dizer, sabe? Sim. Eu acho que de repente tem muita gente que tem essa imagem que as coisas só acontecem lá, né, também, assim, né, muito... Tem que estar lá as coisas importantes, né, Rio, São Paulo. Mas é legal ver a nós que está tanto tempo aí, né, e aqui do Rio Grande do Sul também. Sim. Em termos de evento, com Ah, certeza, né? Não se sim, compara. está uma pergunta aqui. Eu queria que falasse um pouco também da diagramação da revista, né, tipo, ela abre espaço, assim, para diferentes artistas sempre, né, também. Que, enfim, Legal. que vão dialogar também com o tema da revista, né. Uhum. E é tu que busca mais esse artista, como é que é assim na prática também, nessa no diálogo com o diretor de arte? Na prática, eu acabo sendo mais responsável pelo texto do que pelas imagens em si, mas isso é um fluxo constante aqui com o trabalho de direção de arte da revista, né? A gente Sim, tem o Jaciel Caule, que é o coordenador de arte, tem o Arthur Teixeira, que é o nosso diretor de arte que lida diretamente com a revista, e todos eles junto também com o Rafa Rocha, que é o nosso diretor de criação. Então, na verdade, eles três eu diria que são as pessoas mais assim responsáveis pela diagramação e por buscar esses artistas, como tu comentou. Acaba não sendo tanto eu, ainda que algumas vezes acabe ajudando em algum contato, é uma responsabilidade que essencialmente não seria é, minha. Mas o que eu poderia te falar sobre isso assim, é que é um desafio todo mês também de trazer uma linguagem visual que dialogue com o disco. Isso é muito provocador, assim, sabe? sim. Porque a gente nunca sabe exatamente antes de qual disco vai ser, como é que a revista vai ser. Uhum, E há uma busca, assim como há uma busca de pautas, uma busca de assuntos, de texto, como eu falei, há uma busca estética dos guris também, de buscar sim. quais seriam, sabe, os elementos visuais que poderiam de alguma forma traduzir a linguagem sonora, né? É, é muito massa, assim, é muito legal Ah, ver eles trabalhando nesse sentido. sim, pá. E tudo isso em um mês, 2 meses, né? Bah, muito... Faz Tudo parte do isso no processo, mês. né? É A Aline puxado. comentou aqui, interessante esse processo é ter uma rede de colaboradores e profissionais em todo o país. Então, vocês Uhum. acabam, já deve ter, como tu falou, né, uma rede assim de pessoas que colaboram com vocês, né? Todo canto. Sim, sim. Peraí, tem alguém comentando aqui. Queria saber o que pensa sobre as revistas, porque as pessoas têm consumindo menos material do nicho de música. Eu acho que ela quer dizer, tipo, revistas, né, musicais, que ainda Em geral, existem, acho que né? é geral, assim. Cara, eu acho Tem que isso tem a pouco. ver com o que a gente estava falando no início, né? Como tem pouco, né? Porque olha Sim, a quantidade de artista que tem, olha a história da música popular brasileira e olha a quantidade de revistas de música que a gente tem, né? sim. Para falar bem a verdade, assim, eu acho que existem pouquíssimas circulando. Tem, Pois além... é. Bom, também é que o próprio mercado editorial foi colocado em xeque, né? E muitas revistas deixaram de circular. Então, assim, o que tu vê de revista de música, pelo menos o que eu costumo ver nas bancas, são principalmente revistas de instrumentos, né? A gente tem, sei lá, Uhum, uma guitar player, a bass player, a drum player, tem revistas uhum, que são focadas para os instrumentistas, mas eu acho chocante que a gente não tenha
uma revista, sei lá, cara, de samba, de funk, de cultura Sim, pop, do que quer que seja, porque não falta material. E, na verdade, nunca faltou. E também não falta público consumidor, assim, na minha opinião. Eu não sei se as pessoas estão consumindo menos revistas no nicho de música. Eu acho que talvez, se houvesse, talvez as pessoas consumissem. É que sim, isso, na verdade, passa por todo um processo, né, que complica. É caro fazer revista, depois é caro de vender na banca e a pessoa não tem dinheiro para comprar. E, então, acho que passa um pouco por aí, sabe? No fim das contas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos sites, a gente tem veículos no Instagram, a gente tem outras propostas de cobertura que eu acho que estão aí, né, existindo há muitos anos e que são super sim. importantes. Eu E não sei agora também, avaliar se as pessoas estão consumindo menos. Não sim. saberia colocar. Ao mesmo tempo tem muita biografia musical, né, sobre músicos, né, tem muita coisa que é feita nesse sentido Justamente, aqui no Brasil, né, tipo, então tem um interesse, justamente. claramente, né, Olha, eu mas, acredito que sim, cara. Eu como tu acredito falou, que uma sim, né? cadeia inteira do mercado editorial mesmo, acho. Eu acho que sim, né? Que passa por uma É, reinvenção do jornalismo impresso e da mídia editorial como um todo, né? Que é um formato que por décadas a gente se acostumou, já não tem mais como se sustentar. Essa questão de sim. banca, anunciante, né? Que enfim, já não existe mais como existia, né? Por outro lado, a Sim, internet também não monetiza e não tem uma facilidade de remunerar os profissionais. Então, tu vê esses desafios sendo colocados, né? Porque no fim das contas eu acho que as pessoas querem consumir o conteúdo, mas eu não sim, sei se elas têm condições financeiras de pagar. Então eu não sei quem é que deveria pagar essa conta, talvez não seja o consumidor para consumir conteúdo na sua rotina. sim. Tô falando agora de, né, jornalismo cultural diário, digamos assim, né? Ah, sim, sim. Porque, enfim, a gente acaba trabalhando com uma outra lógica que chega, não, não, não é, não é temporal o nosso trabalho, né? Justamente a documentação da pessoa guardar um objeto, colecionar, é outra Sim. lógica, eu diria, né? É. Pois é, até porque a lógica do jornalismo cultural diário é muito baseada em agenda, né, em eventos, e Exato. tu perde muito na profundidade, né, muitas vezes, só das notas, digamos assim, mas também, claro, o serviço do evento é muito importante, né, do que está acontecendo. E agora Sim. até achei, pensando agora com a pandemia, né, se ia mudar um pouco a lógica do jornalismo cultural impresso diário, assim, né, diário. Só que no meu ver não mudou muita coisa assim, né? Até alguns veículos daqui, pelo menos, diminuíram as páginas, também tem umas coisas assim. Então aí tu vê que já não é muito, Sim. infelizmente, não é tão valorizado quanto deveria. Mas não sei se tu quer falar alguma coisa mais sobre isso. Se não tinha outra Não, pergunta aqui para ti. não, pergunta. Sobre cobertura de shows, né? Que vocês costumam fazer também no site, mas e que tu pensaria como critério para fazer uma boa resenha de show também? A gente já fez muito no site, nas redes sociais, a gente tinha esse costume de fazer mais, Uhum. mas, para falar a verdade, com a correria que tem sido a revista nos últimos tempos, a gente não tem conseguido dar essa atenção, como a gente já deu em outros momentos. Sim. Agora sim, eu acho super importante. Acho super importante, acho super legal. Acho que é um conteúdo que muitas vezes leva o trabalho dos artistas para outros lugares, porque às vezes tu não Uhum. pode ir no show, mas aquela resenha te chama atenção, né? O que Sim. que seria, na minha opinião, importante numa resenha? Eu acho que tem essa questão da descrição narrativa do evento em si, podendo, Uhum. né, transportar o leitor um pouquinho para aquele cenário. Mas eu acho que tem também uma questão de interpretação, sabe, da obra, assim, das músicas, falando de show no caso, que eu acho, eu, pelo menos enquanto consumidor, gosto mais quando o texto consegue chegar aí e consegue trazer uma interpretação e consegue trazer algo além, né, do que é o mero relato de como foi basicamente o evento, assim. Sim. Para mim isso é importante, que a pessoa que escreva tenha familiaridade com o assunto, né?
porque é complicado, né, também, e isso é muito comum na imprensa tradicional, né, botar o repórter que não tem nenhum estudo prévio sobre o assunto a escrever sobre aquilo, né, isso nem só falando de jornalismo cultural, falando de tudo. É aí que o conteúdo não se desenvolve tanto, né? É aí que tu não... Bom, como é que tu vai exigir também de um profissional que já está ali na correria da pauta ter que escrever sobre algo que ele não sabe? Sim. Eu acho que aí é que dá problema, assim. Mas eu acho que é importante, assim, eu acho que, te falando do que eu valorizo, assim, que a pessoa né, que produz esse material tenha familiaridade para conseguir se aprofundar e para conseguir desenvolver uma análise que fuja do mais óbvio, Sim. né? Sim. E isso A é raro, Laura... né? A gente... Ah, Desculpa. não, pode continuar depois. Tu falou que é Não, raro. eu ia É dizer que é raro. raro, né? É raro os profissionais terem Sim. condições Ter de tempo, se é. Isso. formarem, ter tempo de consumir a cultura, de Exato. se... Né? É porque aí uma outra coisa do jornalismo cultural antigamente, pelo menos, né, a pessoa tinha tempo para se especializar em uma área, né? Tipo, ela podia se dedicar a conhecer os atores da área que faziam, enfim, que movimentavam a cidade, né, por exemplo. Não é uma coisa mais tão normal, né? Mas eu queria dividir uma coisa também com vocês, que o Nonada, ele cresceu muito fazendo resenhas de show lá no início, assim, tipo, a gente tinha Uhum. aquela coisa, né, tu começa a fazer um veículo do nada, né, tipo, 10 anos atrás, ninguém levava muito a sério a internet e tal. E aí tu começa a se colocar, a se projetar fazendo resenhas, né? A gente começou a fazer resenhas de vários shows da cidade que rolava. O Daniel Sannes, na época, fazia isso bem, assim. E aí a gente começou a ser mais conhecido pelos assessores também, né? Pelos pares, assim, e pelo público, pelas bandas. Então, aquilo ajudou a dar credibilidade, né? Também pro isso, né? E ia comentar uns comentários aqui, tipo, para ser redutivo. A Laura falou das resenhas de live, né, que a Folha tá fazendo também, né, tipo, Uhum. enfim. E a Ananda comentou uma coisa legal que a resenha traz é, opa, performance, né, do artista. Destaque para performance. Uma coisa da resenha também, eu acho que é o público também, né, às vezes a gente esquece do público, né, como é que o público está reagindo, de repente, né, ao show, né. O Daniel, que eu Uhum. falei antes, Daniel Sannes, ele trabalha no Jornal do Comércio também, né? Editor de cultura do Jornal do Comércio. Sim, ele já Enfim. chegou a colaborar para nós É, também colaborou para em algum nós também, momento. muito Uhum. tempo atrás. Uhum. Enfim, né? Tipo, Porto Alegre, né? As pessoas. Sim. Mas resenha é muito legal de show. Isso aí dá. Porque é sempre diferente, eu acho, né? É, tipo, diferente de um filme que tu é estático. Claro, tu pode mudar a tua forma de ver um filme ao longo da tua vida, com as suas experiências, mas um show ele sempre vai ter alguma coisa. Nunca vai ser exatamente igual ao outro, né? Tipo, Uhum. nenhuma peça também, né? Teatro, enfim. Sim. Eu acho que de alguma forma dá espaço para a subjetividade do autor, né? Porque a pessoa vai estar do lado dela e vai estar vendo um show diferente, né? Cada pessoa vê um show. Sim, Acho que exatamente. é um pouco por aí, né? A resenha ela consegue trazer essa dimensão um pouco mais artística, talvez, para um conteúdo informativo, o que Sim. para mim é bem interessante. E perguntar agora sobre o mercado de trabalho da comunicação, né? Tipo, tu ainda vê espaço assim para o jornalista que cobre cultura e especificamente só música? O que tu diria para esses estudantes que podem estar vendo as lives aí? É uma pergunta complicada, né? Pergunta difícil, né? Não, cara, é assim, espaço eu vejo. O espaço, o potencial existe. Como eu estava falando, as potencialidades são infinitas. Eu acho que a dificuldade é mais do mercado em si, assim, né? Porque acho que o problema, no fim das contas, é financiamento, é a questão financeira, que é um problema para o jornalismo, não só cultural, para o jornalismo como um todo. E dentro da área da cultura, eu acho que isso é um pouco pior porque há menos, né, espaço dedicado, né, nas redações, né, nas páginas dos jornais, enfim, da mídia tradicional. Então eu sinto que, na verdade, a cultura ela é uma grande possibilidade de se buscar novos formatos, sabe? Talvez seja o grande laboratório que o jornalismo pode desenvolver novos caminhos, sabe? Eu acho Uhum, que talvez a cobertura do meio cultural possa ensinar muito para o jornalismo econômico, uhum, político.
Acho que isso já está acontecendo, na verdade. Acho que a questão da cultura, das pautas de cultura possibilita assim, uma abertura e uma cabeça mais aberta para pensar novos formatos que se Sim, aplicariam, sabe, em assuntos, entre aspas, mais sérios do que a cultura, né? Que seria a política, a economia, exatamente. enfim. A Eu gente acho, tem mas essa... eu acho que é uma possibilidade de reinvenções, sabe? Eu acho que sites, eu acho que redes sociais, eu acho que existem caminhos que têm que ser descobertos, sabe? Mas eu acho que existe um potencial gigantesco. Eu acho que, te respondendo sobre estudantes, eu acho que as pessoas deveriam estar preocupadas com isso, em pensar quais são esses novos caminhos, sabe? E como elas podem criar novos formatos. Eu acho que estão aí por para aí. serem criados, sabe? É. Exatamente. Não, tu falou ali, tem muito do imaginário, né, do jornalismo cultural ser aquela parte mais de entretenimento só, né, tipo, de ter uma parte leve do jornalismo, né, tipo, mas Uhum. não, também é nosso dever, enfim, fazer jornalismo, né, dentro da área cultural, tipo, o que quer dizer com isso? Tipo, é um lugar para você trabalhar com questões brutas, sabe, investigar mesmo, fazer reportagem, tem muita área aí que não é tão investigada quanto merecia, né? Por exemplo, políticas públicas, as leis de incentivo, projetando dinheiro, aí a gente vê num governo mais conservador, agora também várias expressões culturais sendo abafadas, né? Então tem muita questões que devem ser mais investigadas mesmo dentro da área do jornalismo cultural, né? Mas a gente está acabando já, Com né? certeza. Sim. Não sei o que tu acha, mas Não, não, eu só me lembrei de uma analogia que um jornalista amigo nosso, aí, o Cristiano Bastos, fala que a música popular brasileira é que nem poço de petróleo, assim, que tu cava e vem, sabe? Se tu apontar em algum lugar e começar a cavar, tu vai achar história, tu vai achar artistas importantes que não tiveram sua história totalmente contada. sim, E isso tá aí pra gente sim. contar, sabe? Tem muita história ainda para se contar. Sempre tem, sempre vai ter, né? Incrível. É. E só para. Acho que ficou sobrando uma pergunta aqui, né? O que tu tá achando das resenhas de shows live? O que tu tá achando? Tu tá acompanhando alguma coisa assim? Putz, cara, eu não acompanhei tanto, sim, eu vi que tá acontecendo, mas eu não consegui acompanhar tanto. Eu acho que Uhum. é super interessante, cara, eu acho que é super massa e super válido, porque, no fim das contas, é também, de novo, documentação do nosso tempo, né? Essa Sim. questão da pandemia, essa questão das as lives só estão existindo desse jeito por causa de uma questão do Do... isolamento social, né? Então eu acho muito válido, acho que achei uma baita ideia, assim, espero que se mantenha, porque na verdade os meios das redes sociais tomaram uma dimensão uh, muito importante para os artistas, para os políticos, para a sociedade em geral, mas para os Sim. artistas, e cobrir isso eu acho que é fundamental para a mídia. A mídia precisa estar onde a informação está, sabe? E no caso vai ser na live do Instagram porque o show não está acontecendo, né? É Eu verdade. acho bem legal. Acho bem legal. Eu quero ler mais, na verdade, para poder responder melhor. Sim. Tranquilo. E esses momentos traumatizantes, né? Tipo, eles fazem a gente forçar a novidades, né? Tipo, então talvez agora as lives, né? Enfim, fiquem mais normalizadas também, né? Essa coisa da. Enfim, vários outros aspectos também, né? Tipo, e eu acho que é isso, né? Muita coisa que a gente poderia falar ainda, né? Mas se tu quiser falar tuas considerações finais aí também. Tá bem? Ah, eu queria te agradecer o convite novamente. Queria convidar todo mundo que está assistindo, assistiu, que vai assistir, a conhecer o trabalho da revista Noise e do Noise Record Club, que é o nosso projeto que lança a revista junto com o disco de vinil. Então entra lá, www.noiserecordclub.com.br, assina, Sim. recebe um disco na tua casa todo mês, junto com a revista. E é Muito isso obrigado aí. mesmo. Valeu mesmo Valeu. aí, força pro Nonada, boa Uhum. sorte, vamos que E vamos. até a Obrigadão, tá? próxima. Valeu mesmo, né? É um baita trabalho mesmo. E lembrando que a live vai ficar disponível um tempo aqui no IG, né? No Instagram. E ver se consigo salvar aqui também para deixar disponível a conversa. E não perca, quarta-feira, às 7 horas, também tem uma live com o Andrioli Costa. Ele é um jornalista, trabalha com folclore brasileiro, com podcast Poranduba e colecionador de sacis. Valeu. Até a próxima. Valeu, até mais. Valeu.